Fala pessoal, chegamos a mais uma aula do nosso curso, aula 2.2 do módulo 2, ainda falando sobre desenvolvedores, beleza? Na última aula eu te apresentei algumas características, né, algumas responsabilidades mais específicas desse grupo, dos desenvolvedores, mas agora chegou a hora de dar uma aprofundada com você. Vamos lá! Além dos pontos que eu já trouxe, os desenvolvedores são responsáveis por adaptar seu plano a cada dia em direção à meta da sprint. Lembra que dentro do sprint backlog você tem três coisas, né? A meta da sprint, os itens selecionados lá do product backlog e o plano de trabalho que os desenvolvedores criaram para que aqueles itens selecionados sejam de fato entregues, né? Eles consigam produzir um incremento utilizável e valioso até o final da sprint, beleza? Só que, embora esse plano seja de curto prazo, lembrando que uma sprint varia aí de até 4 semanas, né? Até um mês, o que acontece é que vai existir mudança. E quem é responsável por verificar se essas mudanças ocorreram e fazer adaptações para responder a elas? É os desenvolvedores, né? São os desenvolvedores, beleza? E isso é feito de maneira mais formal dentro de um evento específico do Scrum, que é o Daily Scrum, beleza? Todos os dias, os desenvolvedores se reúnem para verificar se o seu progresso está ali dentro do esperado, né, para atingir a meta da sprint ou não, e fazem adaptações em cima dessa resposta. Tranquilo? Dimensionar o trabalho a ser feito na sprint. Lembra quando a gente faz aquela seleção de itens, né, do Product Backlog para a criação ali do Sprint Backlog? Quem faz o dimensionamento de quanto aguenta ou de quanto trabalho demanda cada um daqueles itens são, né, os desenvolvedores. Tranquilo? Ah, mas o Product Owner falou que dá para fazer. Não, quem tem que dizer isso são os desenvolvedores. Ah, mas a minha parte interessada falou que quer tudo isso dentro de uma sprint. Não, quem tem que dizer o quanto cabe dentro de uma sprint são os desenvolvedores. Beleza? Então o Scrum ele funciona dessa maneira para garantir que boas coisas serão entregues sem com que exista nenhum tipo de abuso às pessoas que estão trabalhando. Beleza? Agora um esclarecimento importante para você também. Existe uma discussão, né, de incremento utilizável, que é uma expressão que eu já estou utilizando há um tempo aqui contigo, e incremento liberado. Qual é a diferença entre essas coisas, né? Será que utilizável e liberado significam alguma coisa? Na verdade, não. Eu trago algumas discussões para a gente. O incremento utilizável ele é uma parte do produto que está apta para uso. Não significa que ela vai ser de fato utilizada no momento em que ela foi dada, né, mostrada, verificada ali pelas partes interessadas e por todo o time Scrum ao final daquela sprint ou ao longo daquela sprint, beleza? Não significa que o Product Owner vai liberar para uso. Significa que é utilizável. Tranquilo? Vamos lá. O cronograma de lançamento ele é uma coisa que cabe ao Product Owner junto com as partes interessadas. E é algo que independe das sprints. Tranquilo? Ou seja, a cada sprint, o time de desenvolvimento, o time Scrum e os desenvolvedores mais especificamente, vão estar trabalhando para produzir incrementos. Incremento. Esse incremento tem que ser valioso e utilizável. Mas quem vai decidir se vai lançar ou se não vai lançar para os usuários poderem utilizar? Bom, isso cabe ao Product Owner e às partes interessadas, beleza? Então, o cronograma de sprints e o cronograma de lançamento são coisas que andam assim, mas elas não necessariamente têm a mesma rotação, né? O mesmo ritmo. Tranquilo? Ou seja, a aptidão ela pode ser mostrada sem com que de fato seja usado, liberado. Tranquilo? Ou seja, a adequação ao uso ela consiste em perguntar se o produto, em seu estado atual, ele é útil e valioso se fosse colocado na mão dos usuários. Ou seja, não necessariamente ele tem que ser colocado na mão do usuário, mas você tem que se fazer essa pergunta e tentar buscar o máximo de assertividade nela. Tranquilo? Ah, mas por que você não colocaria isso na mão do usuário, né? Não é mais importante, não é mais interessante que você coloque? A resposta, de uma maneira geral, ela diz que sim, que é mais interessante que você, de fato, coloque na mão do usuário para ele poder testar. Mas nem sempre isso vai ser possível. Às vezes, o custo de você colocar aquilo ali na mão do usuário é muito grande para aquele momento, né? É maior do que o valor que você estaria produzindo. Então, o custo para você entregar é maior do que o valor que você entrega. E aí, quando essa equação fica desbalanceada desse jeito, não é jogo você fazer essa liberação, tá? Então, você apenas se pergunta se aquilo ali seria útil e valioso ou não, tá? Você mostra uma aptidão para uso, mas não necessariamente você usa. Para que você entenda isso em um exemplo, né? Vamos lá. Desenvolvimento da próxima versão do iPhone, por exemplo. O que você acha que é mais próximo da verdade entre essas duas opções?
A iteração, né? A nossa sprint, ela dura 1 ano e há um incremento utilizável criado no final desse 1 ano, né? E é liberado uma vez por ano, né? Ou seja, o utilizável ele significa a mesma coisa que liberado. Ou existem muitas iterações e incrementos utilizáveis criados ao longo desse 1 ano de desenvolvimento. Mas você só tem uma liberação de valor. Ou seja, você só vai liberar para o usuário quando está efetivamente pronto, para que ele possa utilizar. Percebe a lógica? É mais razoável, é mais próximo da verdade a letra B, tá? Antes que você diga que é a letra A. Mas é mais razoável a letra B. Então, qual que é a frase que eu gostaria que você guardasse no seu coração? Desenvolva em cadência, mas libere sob demanda. Libere quando você puder. Quando o custo de entrega ele não superar o valor produzido. Beleza? O valor gerado. Tranquilo? Agora, para a gente fechar algumas questõezinhas aí também, tá? Lembra do nosso combinado. Lê antes, responde antes. Quais dos seguintes, as seguintes alternativas, né, são exemplos de um time Scrum praticando Scrum de maneira ruim, mal, né, ou não exibindo características de um time autogerenciado? Para a gente escolher 3 respostas, tá? 3 respostas de características ruins aí para um time. Os desenvolvedores têm todas as habilidades de que precisam para criar um incremento valioso e útil. Cara, a gente já conversou sobre isso. Isso aqui é fundamental. Então, essa não é a resposta, tá? As partes interessadas participam do Daily Scrum para verificar o progresso do time Scrum. Isso é errado. O Daily Scrum ele serve para que o time de desenvolvimento, os desenvolvedores, eles consigam averiguar, inspecionar e adaptar o progresso em direção à meta da sprint. Legal? É para os desenvolvedores. O Scrum Master, eventualmente, ele pode participar, mas com o intuito de fazer uma facilitação e de ensinar os desenvolvedores a se manterem no time box de 15 minutos, beleza? E nem é numa perspectiva de comando e controle, não, tá? Tem que ter muito cuidado quanto a isso. Vamos lá. A alternativa B está errada, tá? Os desenvolvedores criam seu próprio sprint backlog, refletindo todo o trabalho necessário para atender a definição de concluído, a definição de pronto. Bom, essa resposta ela não está tão errada assim, mas vamos guardar ela, tá? Ela poderia ser melhor escrita, mas ela não está tão errada assim, não. Letra D. Os desenvolvedores estão selecionando colaborativamente seu próprio trabalho durante a sprint. Isso é para acontecer de fato. Os desenvolvedores convidam os stakeholders externos para o sprint planning. Isso pode acontecer? Pode. Para perguntar a eles como transformar um item do backlog do produto em um incremento, por meio de um sprint backlog completo e detalhado. Ora, parte da resposta certa, parte está errada. Fazer convites a stakeholders para eles participarem da sprint planning é ok, é aceitável, às vezes é até desejável. Mas, para perguntar como é que eu vou fazer meu trabalho, que tipo de desenvolvedor é esse, sabe? Que tipo de time Scrum é esse? Então, isso não existe. Essa resposta está errada, junto com a minha parte letra B aqui, tá? Os desenvolvedores estão trabalhando dentro dos limites da descrição funcional de suas organizações e distribuindo bem o trabalho do analista para o desenvolvedor, para o testador e para a integração. Eu falei com você sobre o time ser multifuncional, né? Sobre os desenvolvedores em si serem multifuncionais. E multifuncional não é muito bem isso. É preciso que todo mundo saiba fazer tudo. É lógico que no dia a dia, para facilitar, para otimizar, quem sabe fazer mais a parte de teste vai pegar a parte de teste. Quem sabe mais sobre arquitetura vai pegar a parte de arquitetura. Mas na prática, quando o cara da arquitetura está travado, ele está com muita demanda e o time não está progredindo por conta disso, o desenvolvedor daqui, que não lidava com a arquitetura, vai lá e pega para fazer. Então essa que é a lógica de ser multifuncional. Não existe essa separação exata de papéis. Tá? Então, a minha letra B, a minha letra E e minha letra F são exemplos ruins de um time, legal? Então, a gente teria que marcar essas 3 alternativas, B, E e F, legal? Próxima pergunta. Pausa e responde. O que os desenvolvedores devem fazer se o proprietário do produto não estiver disponível? Analisa comigo cada resposta e diz a sua. Espere até que o Product Owner esteja disponível novamente. Ok. É uma resposta ali na média, ela não se compromete muito, ela não faz muita afirmação. Então vamos guardar ela. Pode ser que a gente tenha uma outra resposta que seja melhor. Lembra que ele te pede para escolher a melhor resposta, tá? Peça ao gerente do Product Owner para decidir na ausência do Product Owner. Não, isso não vai existir. Tá? Em hipótese nenhuma isso acontece, beleza? O Product Owner ele tem ali um poder sobre o produto.
Legal? Ele é a pessoa que vai dar a última palavra, a última voz ali sobre decisões do produto, beleza? A gerência deve designar um dono do produto substituto para preencher quando o dono do produto não puder estar presente. Não, porque isso ocasionaria um pouco de confusão dentro do time, tá? A gente não faz essa substituição, não. Beleza? Dentro do sprint, os desenvolvedores tomam as melhores decisões possíveis para garantir o progresso em direção ao objetivo do sprint, a meta do sprint, realinhando-se com o dono do produto assim que eles estiverem disponíveis novamente. Cara, isso é uma resposta excelente. Percebe que a letra A e a letra D, elas têm suas similaridades, né? Nos dois, a gente está esperando que o Product Owner fique disponível. Só que essa é uma melhor resposta, uma resposta mais completa, então é ela que a gente vai marcar, beleza? Próxima. Quando um desenvolvedor se torna responsável pelo valor de um item do backlog do produto selecionado para sprint? Analisa comigo a melhor resposta novamente. Durante o Daily Scrum? Não. Não é durante o Daily Scrum que essa responsabilidade ela é assumida, né? Nunca. Todo time Scrum é responsável por criar valor a cada sprint. Essa é a resposta certa. Embora os desenvolvedores eles sejam responsáveis por, de fato, construir esse valor, né, botar a mão na massa para fazer, todo time Scrum é responsável por essa criação de valor, beleza? Letra C. Sempre que um membro da equipe pode acomodar mais trabalho. Não faz nem muito sentido essa alternativa, então vamos passar por ela. No evento de planejamento da sprint. Não. Qualquer alternativa que falasse sobre um momento específico, né, ela estaria errada. Então, teria que começar com nunca. E aí, depois, a gente teria que ver essa segunda parte da resposta, e que, nesse caso, na nossa letra B, é a resposta corretíssima, tá? Pessoal, mais uma perguntinha. Quando o desenvolvedor se torna o único proprietário de um item do sprint backlog? Ou seja, uma variação daquela pergunta que eu acabei de fazer, beleza? As respostas elas serão diferentes, embora a pergunta seja a mesma. Durante o Daily Scrum, já vi contigo que não é essa a resposta. Sempre que um membro da equipe pode acomodar mais trabalho? Também não. Nunca. Todos os itens do Sprint Backlog são propriedade dos desenvolvedores da equipe Scrum, do time Scrum, embora cada item possa ser implementado por um desenvolvedor individual. Beleza? Lembra daquilo que eu falei sobre multifuncionalidade, né? O time inteiro ele é responsável, ele é apto, ele é capaz, mas não necessariamente a gente vai ter todo mundo fazendo tudo. A gente vai ter desempenhos individuais ali. Isso não é problemático. É problemático quando as pessoas só sabem fazer aquelas coisas. Tá? Elas têm que ser um pouco generalistas aí, beleza? Então é a mesma pergunta, uma resposta muito parecida, mas só para você ver que em algumas questões de certificação, cara, você só vai ter que responder de uma forma diferente, beleza? Só que na essência a resposta é a mesma. Tranquilo? Então a gente tem aqui a nossa letra C. Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, comentários, feedbacks aqui embaixo. Até a próxima aula.